Amigos queridos do Brasil, aqui em Istambul, amigos brasileiros em todas as partes, aqueles que receberão as palavras que nós gostaríamos de deixar com vocês registradas esta noite. Nós estamos encerrando uma atividade de muita importância. Este momento não se repetirá em nossas vidas. Particularmente, eu não gosto de despedida. Eu gosto de dizer um até logo, mesmo porque a maior das despedidas que a gente conhece, Jesus fez no Monte das Oliveiras. Quando ele realiza a sua última refeição com seus discípulos, que ele disse: "Esta será a minha última refeição com vocês." Ao terminar aquela comunhão de sentimentos, todos os discípulos estavam tristes, todos estavam deprimidos. E Jesus, lá em João, com a sua magnífica espiritualidade, nos diz, ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eu irei preparar o caminho para vocês. Se vocês me amam, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Quando este Consolador vier, ele vai relembrar todas as coisas que eu disse e ensinar coisas novas." Neste momento, Judas se afasta e Jesus desce para o Monte das Oliveiras, praticamente só, depois de ter dito uma frase para todos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." É o último versículo de João 16. Seria assim o que nós poderíamos considerar os últimos ensinamentos de Jesus. Porque a partir daí ele realiza uma prestação de contas e uma despedida muito grande, quando ele, ao descer o Monte das Oliveiras, levando Pedro, Tiago e João, ele se afasta, pede a eles que vigiem enquanto ele vai orar. E a sua oração é uma coisa magnífica. Todo o capítulo 17 do Evangelho de João é uma prestação de contas de Jesus e uma solicitação de amor ao Pai e misericórdia por nós que aqui nos encontramos. Porque ele, ao se ajoelhar, ele diz assim: "Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra." E essa criação dos céus e da terra, da qual Jesus participou com Deus, junto com Deus, Emmanuel cita na obra Caminho da Luz que existe em todos esses sistemas do universo um grupo de espíritos designados por Deus para cuidar da origem da vida nos diversos planetas. E Jesus é um deles. Então Jesus presta conta pedindo: "Pai, eu não rogo por mim, mas por eles." Chegou a minha hora, ele não estava absolutamente, nem em nenhum momento, triste, nem deprimido, nem pedindo que afastasse cálice dele. Porque ele já tinha dito lá em João 12 que ele não podia fugir do compromisso assumido com o Pai. Então ali a gente começa a analisar que Jesus ali fez uma espécie de prestação de contas a Deus, da missão que ele recebeu de cuidar deste planeta, de transformar ele num planeta de expiação e provas, num planeta de regeneração. E nós estamos convocados a participar deste banquete, todos nós. Porque quando a gente vai analisar o plano de Jesus para o planeta, a gente observa uma ascendência fantástica, uma lei do progresso, como está no Livro dos Espíritos, onde ele começa o seu projeto sem criar nenhuma religião. O projeto dele, ele instaura no ser humano
à mediunidade. Por isso que as primeiras civilizações do planeta, chamadas civilizações tribais ou civilizações primitivas, não tinham religião. Tinha o que eles chamavam de sacerdote, que pela condição de se comunicar com os dois planos, eles eram os portadores das mensagens do mundo espiritual. Inclusive os guerreiros e os chefes da tribo se submetiam à vontade do sacerdote, que era considerado um ser superior pela sua faculdade mediúnica. E não mudou nada, pessoal. Continua a mesma. A recomendação de Celina com relação a gente fazer o evangelho no quarto, a gente estar sempre na ligação, é exatamente para que a gente purifique esse canal que a gente tem com o mundo espiritual. Ninguém está aqui para sofrer, nem também para viver de festas. Nós estamos aqui para evoluir, para nos preparar para a verdadeira vida, que é no mundo espiritual, como nos coloca Kardec na Gênese, dividindo o planeta em mundo material e mundo espiritual, sendo o mundo espiritual o eterno, o perene, o mundo, vamos dizer assim, vindouro, o reino dos céus, o mundo espiritual. E a gente começa a observar a ordem maravilhosa que existe nesse projeto de Jesus, que depois das religiões tribais, ele começa a receber de capela os espíritos mais evoluídos tecnologicamente, que vêm nos trazer instrução para que a gente cresça pelo conhecimento, como está na questão 780 do Livro dos Espíritos, que seguido ao conhecimento intelectual, deve suceder naturalmente o conhecimento, a evolução ético-moral, que todos nós precisamos ter para galgar uma boa posição no mundo espiritual. E você vai analisando na história do planeta, do homem primitivo, do homem das religiões tribais, nós temos a civilização da Mesopotâmia, onde nós temos 3 povos distintos, assírios, os babilônios e os sumérios, 2 predominantemente guerreiros, assírios e babilônios, mas os sumérios não. Os sumérios eram ligados à espiritualidade. Gilgamesh, na sua epopeia, ele realiza a mesma coisa que Noé realizou. Ele era o rei de Uruk e ele tinha um companheiro, Enkidu, que era um companheiro de caça, e da mesma forma que Adão e Eva não conheciam a morte no paraíso, eles também não tinham noção do que era a morte. E ele vai caçar com seu companheiro e o companheiro morre. E ele vai com medo, quando ele vê que o companheiro ficou inerte, sem responder, não tinha mais vida, ele vai procurar a imortalidade. A busca pela imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina espírita, surge na Mesopotâmia com os sumérios através da epopeia de Gilgamesh. E a partir daí, não sei se vocês sabem, mas sucedendo a civilização mesopotâmica, vem os egípcios, que segundo Emmanuel eram os que menos débito possuíam, mas todos assistidos por Jesus. Jesus vem na segunda revelação, mas ele já estava, como ele diz lá aos fariseus, que antes de Abraão ele já era. E Emmanuel fala que depois desse povo egípcio vir e trazer todo o sentimento e toda a noção muito mais prática de julgamento, da imortalidade da alma, eles já criaram a monolatria, que foi um precursor do monoteísmo. Aí Jesus convoca da Suméria, do sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur, na antiga Caldeia, um ser chamado Abraão. E Abraão surge como um médio audiente, ouvindo de Deus a convocação de que ele precisava se reformular interiormente. A reforma íntima
não é uma criação da doutrina espírita, é uma consubstanciação do Espírito da Verdade daquilo que começou com Abraão. Por isso que a primeira, a segunda e a terceira revelação, elas não se antagonizam, elas se completam. Começa com Abraão, Isaac e Jacó, que implantam inicialmente um monoteísmo, mas diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, que Moisés traz, através da revelação no Monte Sinai, ele recebe dos enviados do Cristo no Sinai, das mãos dos enviados do Cristo, os 10 mandamentos. O maior código de justiça e moral que a humanidade tem notícia, que foram os 10 mandamentos. Então, com Moisés, vocês observam, das religiões tribais não existia monoteísmo, era politeísmo. Com os sumérios, também politeísmo. Com os egípcios, muito politeísmo, noção de monolatria, porque quem mandava no Egito eram os sacerdotes, os médios. E o faraó da época, então, defendia que o sacerdote não tivesse o poder que eles tinham e que esse poder fosse passado para o faraó, o que denota uma monolatria, já raízes ou semente do monoteísmo. E aí Jesus chama Abraão do meio dos sumérios, que eram os mais espiritualizados, foi eles que tiveram a primeira noção de imortalidade da alma, foram eles que tiveram o primeiro lançamento de sinais de comunicação escrita, as escritas cuneiformes. Então era um povo que não se dedicou muito à guerra, como os assírios e babilônios, mas à espiritualidade e à cultura. Era um povo misto. Vêm os egípcios com as pirâmides, fazendo monumentos à imortalidade da alma, com a trindade de Ísis, Osíris e Horus, trazendo noções da imortalidade e, ao mesmo tempo, se implantando um Deus único, com Abraão, Isaac e Jacó e com os 10 mandamentos, consubstanciando a primeira revelação. Então, vocês observem como esse projeto, pessoal, é um projeto de Jesus. Já é por isso que ele diz, eu antes que Abraão fosse, eu já era. Por isso que ele declara em João 17,5 que ele estava com Deus assistindo à criação do mundo, do planeta Terra, e Emmanuel diz que os espíritos colocaram o planeta Terra em órbita, numa posição que pudesse ser promotora e dar condições da vida, para que nós pudéssemos estar aqui como verdadeiros instrumentos dessa vida física, mas com um princípio e com a centelha espiritual que está lá no Gênesis 2,7, que Deus sopra no homem depois da sua formação, narrado por Moisés, e essa centelha é o nosso espírito. Não é um espírito da concepção que todo mundo coloca, porque tudo tem que obedecer uma ordem. Se Deus colocasse um espírito dele em nós, não temos condições de receber. É tanto que a palavra no original é ruá, que é espírito, neshama, que é vamos dizer assim, uma situação, um intermediário entre o espírito de Deus e o espírito do homem, que aí você passa a ser ruá, neshama e nefesh. O nefesh é o espírito encarnado, como está lá no livro dos Espíritos. Tudo se conectando, tudo de acordo com a misericórdia divina, para que nós estivéssemos agora bem na frente, depois de, segundo o calendário de Moisés, 5.783 anos depois, aqui vivendo no monoteísmo, colocado por Jesus. Deus é único, eu e o Pai somos um, não é um politeísmo, mas é porque ele fazia parte direta de ligação, como está lá no princípio que João narra, o verbo se revestiu de carne e habitou entre nós, e esse verbo era luz. E no estágio que essa luz se unia com Deus, ninguém sabe quem é Deus nem quem é Jesus. Tamanha a sintonia. Então, partindo desse princípio, nós temos que analisar tudo que chegou até a revelação de Moisés com o Evangelho, que nós vamos dar continuidade amanhã, a partir desse ponto, para encerrarmos o nosso estudo.